Olá, tudo bem? Paz? Tem uma palavra de Deus para compartilhar com você na nossa reflexão de 13 de outubro, cuja leitura do dia em Hebreus 7 e 8 e Provérbios, dos capítulos 13 a 15. Vamos a Provérbios 14, verso 29. Diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus: o que tarda em irar-se é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra a sua loucura. Pois bem, pois bem, pois bem. Nós muitas vezes não nos damos conta de como a ira é prejudicial, como a ira ela causa males terríveis. É lógico que a ira existe não apenas agora, neste tempo que nós vivemos, mas nesse tempo tem sido um tempo tão difícil, tão difícil, em que as pessoas não apenas deixam de se importar, de irarem-se umas com as outras, mas elas têm feito isso de uma forma tão veemente, tão rancorosa e tão recorrente, que nós olhamos para o lado e nos perguntamos que tempo é esse que nós estamos vivendo, em que o ser humano está tão sem amor em relação ao seu semelhante, não é verdade? Sem fazer aqui uma teoria da conspiração, mas já reparou que a partir de 2021 as pessoas estão um pouco enlouquecidas, fazendo coisas assim inexplicáveis. As confusões têm aumentado, as brigas, os atos assim desatinados. Já reparou? Pois é, sem fazer teoria da conspiração, mas algo muito anormal passou a acontecer a partir de 2001 e intensificando isso, tá? E eu quero dar um exemplo aqui bíblico, vou chamar de um exemplo irado sobre isso. E eu vou dividir em algumas cenas, tá? Vou dividir em, se eu não me engano, 4 cenas que eu dividi aqui. Foi isso? Ensinando 4 cenas, tá? Desse exemplo irado. Primeiro, é de que a ira, na cena 1, nós vamos ver aqui, a ira sendo provocada, tá? A ira ela foi provocada. Gênesis 34, 1 a 7. E saiu Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó, para ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, Evil, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a e deitou-se com ela e humilhou-a. Violentou. E apegou-se a sua alma com Diná, filha de Jacó, e amou a moça e falou afetuosamente à moça. Falou também Siquém a Amor, seu pai, dizendo: toma-me esta moça por mulher. Quando Jacó viu que Diná, sua filha, fora violada, estavam os seus filhos no campo com o gado, e calou-se Jacó até que viesse. E saiu Amor
pai de Siquém a Jacó, para falar com ele. E vieram os filhos de Jacó do campo, ouvindo isso, e entristeceram-se os homens e iraram-se muito, porquanto Siquém cometera uma insensatez em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. A filha de Jacó ela foi violentada e seus irmãos ficaram muito irados. Eu não vou entrar aqui nos pormenores de que Jacó foi para onde não deveria ter ido, do que Diná foi fazer. Não vou entrar aqui nesses detalhes. Mas o detalhe é de que algo gravíssimo aconteceu, e esse algo gravíssimo que aconteceu levou a ira dos filhos de Jacó, dos irmãos de Diná. Tá? Convenhamos que é algo terrível que gera uma indignação, ok? Sem sombra de dúvidas. Gera uma indignação. Você recentemente ouviu uma ex-ministra de governo, eleita senadora, ela declarar sobre a violência que tem acontecido com os pequeninos no norte do país. Isso causa-nos uma indignação que tem sido feito com as crianças. Eu não sei se você, mulher que está me assistindo, foi violentada. Talvez tenha, né? Ou você é parente de alguém que tenha sido. Não sei se, talvez homem, não sei. Tem casos assim também, né? Tenha sido violentado. Ou tenha sofrido algo tão terrível que provocou indignação no seu coração. Eu me lembro, vamos parênteses aqui, a primeira vez que eu fui assaltado, eu era adolescente, eu devia ter 16 anos, talvez, por aí. Eu tinha ido ao banco, naquela época de cheque, né? Sacar um cheque para minha mãe, dinheiro de um cliente dela, de um produto que ela tinha vendido, alguma coisa assim. E eu fui sacar numa agência do Banco do Brasil, lá em Madureira. Uma agência, se eu não me engano, Banco do Brasil. Uma agência que ficava do outro lado do viaduto, né, de Madureira. E saquei. E quando eu saí da agência, eu lembro que eu vi uma pessoa ali, um jovem. Ele perguntou algo, eu não me lembro. E ou não perguntou, mas eu ouvi. E eu, ao invés de eu ir pro ponto do ônibus para pegar um ônibus para atravessar o viaduto, eu fiz como muitas pessoas fazem. Eu atravessei o viaduto, tem tinha, acho que ainda deve ter, né? Isso tem muitos anos, tem uns quase 30 anos. Tinha o caminho do pedestre. E eu cruzei o viaduto. O rapaz veio atrás de mim com uma pipoca na mão, comendo pipoca. E começou a me abordar e foi falando: olha, eu sei que você saiu do banco tal, que você sacou dinheiro, é melhor você me dar. E me assaltou. E nisso que ele me assaltou, ele me fez retornar e ir por um caminho que eu acabei saindo na
estrada, uma das estradas ali, beirando a linha do trem, não esqueci agora o nome, uma estrada que vai para outros bairros lá, e tomou o dinheiro e me deixou ali e falou, olha, nem olha para trás. Eu sei que ele me tomou até o dinheiro da passagem de volta. Estava em Madureira, eu tinha que ir para Vila da Penha, onde eu morava. E eu sei que eu fiquei com tanta raiva, tanta ira, que aquele dia, foi a única vez na vida que eu desejei que alguém morresse. Foi esse dia. Algo que me provocou uma grande ira. Aquele dia eu fiquei com ódio daquele jovem, tá? E talvez você tenha vivenciado situações tão piores, muito piores do que essa, tá? Então, na cena 1, a ira, ela foi provocada por algo ali grave que aconteceu. Cena 2 é que há um tempo hábil para controlá-la. Gênesis 34, 8 a 24. Então falou Amor com eles, dizendo, a alma de Siquém, meu filho, está enamorada da vossa filha. Dai-lhe, peço-vos por mulher, e aparentai-vos conosco. Dai-nos as vossas filhas, e tomai as nossas filhas para vós, e habitareis conosco, e a terra estará diante de vós. Habitai e negociai nela, e tomai possessão nela. E disse Siquém ao pai dela, e aos irmãos dela, a Jacó e aos irmãos de Jacó, ache eu graça em vossos olhos, e darei o que me disserdes. Aumentai muito sobre mim o dote, a dádiva, e darei o que me disserdes. Dai-me somente a moça por mulher. Ele a violentou, mas acabou se apaixonando por ela e foi conversar com a família para que pudesse se casar. Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Amor, seu pai, enganosamente, e falaram, porquanto havia violado a Diná, sua irmã, e disseram-lhe, não podemos fazer isso, dar a nossa irmã um homem não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Nisso, porém, consentiremos a vós, se fordes como nós, que se circuncide todo homem entre vós. Então, dar-vos-emos as nossas filhas, e tomaremos vós as vossas filhas, e habitaremos convosco, e seremos um povo. Mas se não nos ouvirdes e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha, e ir-nos-emos. E suas palavras foram boas aos olhos de Ramó, e aos olhos de Siquém, filho de Amor. E não tardou o jovem fazer isto, porque a filha de Jacó lhe contentava, e ele era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Vendo isso, os filhos de Jacó começaram a armar, enganosamente. Ora, vocês precisam se circuncidar. Essa proposta aí do casamento é boa, mas é o seguinte, incircunciso entre o nosso meio não dá. Veio, pois, Amós e Siquém, seu filho, à porta da sua cidade, e falaram os homens da sua cidade, dizendo, estes homens são pacíficos conosco. Siquém fez o que fez e eles apaziguaram a situação, aceitando o acordo de casamento. Portanto, habitarão nesta terra e negociarão nela. Eis que a terra é larga de espaço para eles. Tomaremos nós as suas filhas por mulheres, e lhes daremos as nossas filhas. Nisto, porém, consentirão aqueles homens em habitar conosco, para que sejamos um povo, se todo homem entre nós se circuncidar como eles são circuncidados, e seu gado, as suas possessões, perdão, e todos os seus animais não serão nossos? Olha que negócio maravilhoso! Consintamos somente com eles, e habitarão conosco, e deram ouvidos a Amós e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade, e foi circuncidado todo o homem de todos os que saíam pela porta da sua cidade. O plano deu certo.
Eles poderiam ter buscado a orientação de Deus, mas preferiram arquitetar um plano. Então, a cena 2 é um momento que você e eu temos de algo ruim acontecer, de nós ponderarmos e controlarmos a ira. Mas no lugar disso, nós maquinamos planos para nos vingarmos, para revidar. Cena 3. Se a ira é derramada, ela acaba sendo impetuosa e desleal. Gênesis 34, 25 a 31. E aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, os 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade. E mataram todos os homens. Mataram também ao filho da espada, a Amor e a seu filho Siquém. E tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto violaram sua irmã, as suas ovelhas e as suas vacas, e os seus jumentos, e o que havia na cidade e no campo. Tomaram e todos os seus bens, e todos os seus meninos, e as suas mulheres. Levaram presos e saquearam tudo o que havia em casa. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: Tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal, entre os moradores desta terra, entre os cananeus e perizeus, tendo eu pouco povo em número. Eles ajuntar-se-ão e serei destruído, eu e minha casa. E eles disseram: Devia ele tratar a nossa irmã como a uma prostituta? Ou seja, não reconheceram que tinham errado a mão. O motivo justo para muita ira dos afrontados irmãos? Sim, aparentemente muitíssimo justo, no primeiro olhar, sim. Mas eles mostraram loucura, o que não foi nada bom. É como o nosso versículo 29 aqui. O que tarda em irar-se é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra sua loucura. Loucura. Só que, cena 4, a ira, ela não fica impune. Gênesis 49, 1 a 8. Depois chamou Jacó a seus filhos, e isso já que dentro do Egito, José, os anos todos no Egito, a família de Jacó no Egito, agora aqui, Gênesis 49, 1 a 8. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Rúben, tu és meu primogênito, minha força, e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai. Rubem havia se deitado com a concubina do pai, né? Terrível que ele fez. Em Simeão, então contaminaste, subiu a minha cama. Né? Agora, ó, presta atenção. Simeão e Levi, na sequência ali, são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho, não entre minha alma, com a sua congregação, minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram homens, e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura,
Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Ou seja, a autoridade ela passou a não ser do primogênito Rubi, porque afrontou o pai, né, se deitando na cama do pai, né, tomando por mulher, tendo relações sexuais com a concubina do pai, mãe de irmãos dele, e Simeão e Levi. Eles não tiveram cuidado com a ira nesse assunto ali de Diná estuprada. Aquela atitude tomada no calor da ira gerou graves consequências. É preciso ter cuidado com a ira. Só um acréscimo aqui que eu me esqueci. Isso de eu ter odiado aquele jovem, ter desejado naquela ocasião a morte dele, quando eu era adolescente, eu não tinha Cristo ainda, tá? Só para reforçar. Mas nós, muitas vezes, com Cristo, agimos no calor da ira. A ira, ela é perceptível. Provérbios 12:16. A ira do insensato se conhece no mesmo dia, mas o prudente encobre a afronta. A ira repousa na tolice. Eclesiastes 7:9. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira repousa no íntimo dos tolos. A ira não opera a justiça de Deus. Tiago 1:19 e 20. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Não adianta. Não adianta. Às vezes a pessoa quer se vingar, mas isso não opera a ira de Deus. A ira pode gerar mais distúrbios. Provérbios 29:22. O homem irascível levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões. A ira é intensa. Provérbios 27:3. A pedra é pesada e a areia é espessa, porém a ira do insensato é mais pesada do que ambas. A ira é arrebatadora. Provérbios 27:4. O furor é cruel e a ira impetuosa, mas quem poderá enfrentar a inveja? A ira pode ser provocada. Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Mas também a ira pode ser apaziguada. O mesmo versículo eu poderia ler, né, parte A, mas vou usar um outro. Provérbios 29:8. Os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Mas os sábios desviam a ira. É preciso controlar a ira. Controlar a ira é o melhor a ser feito. Salmo 37, 7-9. Descansa no Senhor, espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Controlar a ira é prudente. Provérbios 19:11. A prudência do homem faz reter a sua ira, e é glória sua o passar por cima da transgressão. Controlar a ira é mais do que poderoso. Provérbios 16:32.
Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Controlar a ira é necessário o quanto antes. Efésios 4, 26. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Controlar a ira é uma tarefa intencional. Efésios 4, 31 e 32. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Como controlar a ira? Tardar em irar-se é um grande entendimento. Mas como chegar a esse entendimento? Eu não vejo outra maneira a não ser orando. Orando, em primeiro lugar, para ser como Jesus. Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Orar para ser parecido com Jesus. Orar para que, como Jesus era, sejamos nós também. Como hoje nós vamos a Cristo? Nós vamos a Cristo por meio da oração. Segundo, orando para ser cheio do Espírito Santo. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Você e eu precisamos ser cheios do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo controlando a nossa vida, na hora que o sangue ferver, você vai ter mansidão e vai ter domínio próprio. Terceiro, orando para ser transformado. Colossenses 3, 8 a 14. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Investivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Sobre tudo isto revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, orando para sermos transformados, para que nos despamos do velho homem, ok? Saindo o velho homem e nos vestindo do novo homem, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que nos criou, esse novo homem. Orando para ser parecido com Cristo.
orando para ser cheio do Espírito Santo e orando para sermos transformados. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.